Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da RS Play. Eu sou Marco Marzola e você está no Papo de Terapeuta. Essa visão da neurociência e da farmacologia, que é a psicologia que trabalha a gente através da alma. Prepare-se para entrar nesse mundo de saúde e bem-estar. do próprio processo de estudo do trabalho de psicotrauma. Modificando todo o excesso de onda eletromagnética artificial que nós temos nesse ambiente. Nós trazemos assuntos desde a ancestralidade até as técnicas mais modernas. Sejam todos bem-vindos, estamos iniciando mais esse Papo de Terapeuta. Hoje nós vamos falar sobre conhecimentos ancestrais para nos auxiliar nos dias de hoje, na atualidade. Como que tudo isso vai melhorar a sua vida? Vamos falar sobre natureza, vamos falar sobre autoconhecimento, missão de vida. Com vocês hoje, Surama Veras. Ela é uma xamã Cherokee. Surama, por favor, se apresente para os nossos convidados. Oi, boa tarde. Que alegria estar aqui nesse momento no RS Play, nesse convite tão amoroso. Eu sou Surama Veras, xamã de tradição Cherokee, vindo do Ceará para uma temporada de cura xamânica aqui no Rio Grande do Sul, trazendo toda a minha ancestralidade sagrada, meu amor, minha devoção a essa missão e meu propósito de estar aqui como uma semeadora de luz. Seja muito bem-vinda, mas eu acho que seria bom nós explicarmos quem é a Surama, como que a Surama conheceu a espiritualidade. Tá. Bom, a Surama sempre foi uma criança diferente, né? Desde a minha infância já apareciam os primeiros sinais, que era uma criança que curava com a mãozinha, tinha uma palavra de sabedoria para aquela idade. Mas o meu despertar dentro do xamanismo se deu em 2002. Em 2002 eu fui iniciada pelo meu primeiro mestre do caminho, Fábio, no portal Via Láctea, no Ceará. E lá, naquele momento, o primeiro comando do alto veio: filha, a sua origem, o seu trabalho, o seu compromisso estão nas terras vermelhas. É lá seu destino, lá que você precisa chegar. E assim, eu fui me preparando para chegar nas terras vermelhas, né, no Arizona, Sedona. Sou advogada, né, então eu vinha no ápice da minha carreira como advogada, prestando concurso para juíza, me firmando naquele universo que eu gostava muito, né? Mas entendendo que existia algo maior que me convidava para estar aqui nessa existência, mais do que eu poderia ajudar pelo caminho do direito. Meu despertar espiritual ia aflorando, até que em 2012 precisei migrar do direito totalmente para o xamanismo, né? Quando o meu templo, Harmonizarte, tomou uma dimensão maior de um hospital espiritual. Ali começou uma missão de destino, de pactuado, né, na minha existência. E começou as coisas a evoluírem, a acontecerem assim com muita rapidez. Temos algumas coisas em comum. Foi mais ou menos na mesma época que eu aprofundei minha vida na espiritualidade.
uns 20 anos atrás. E eu também sou advogado. Olha. Gosto muito do direito, mas não me trazia satisfação profissional. Nem tanto satisfação profissional, mas pessoal mesmo. Né? E quando eu comecei a me aproximar da espiritualidade, fazer cursos, trabalhar como terapeuta, isso me trouxe muito mais satisfação pessoal. Eu sou muito mais feliz hoje do que quando eu trabalhava como advogado. Mas você comentou que a sua infância foi diferenciada. Foi. Essa infância, acredito que tem influenciado muito na sua caminhada, não? Como que foi a sua infância? Sim. Eu tinha já percepções muito profundas para criança, né? Eu já tinha um poder de cura pelas mãos, tocava as pessoas, passava dores, emanando ali meu amor. Eu tinha uma palavra que nem era condizente para o universo de uma criança, uma palavra de amor. Eu conseguia tocar o coração das pessoas, que eu acho que essa é a minha maior medicina, porque eu sou esse instrumento, né? Eu me faço ser sentida e não entendida. Mas, vamos lá, eu sou do direito, como você, e gosto de estudo, gosto de me qualificar. Nisso, quando o xamanismo se apresenta, né, eu comecei a me aprofundar. Tenho 8 mestrados dentro da cultura xamânica. Estudava, me qualificava. Para eu ser um instrumento poderoso para a espiritualidade usar, meu aparelho está pronto, né, para ali ser esse canal de auxílio, né, nessa existência. Isso me levou a muitos caminhos. Eu precisei trilhar, vivenciar na prática muitas dores, muitos processos, para eu ir me lapidando para aquilo que eu estava destinada. Assim foi minha trajetória, né? E ela sempre direcionada à cura. Então, desde criança, isso é um fato importante, mas a minha missão como xamã, né, que a xamã, o que é o xamã, né? Vamos falar sobre isso, Muito que acho que é importante, né? Com certeza. O xamã, ele é aquele que tem a habilidade de transitar nos 2 mundos, tá? É o curandeiro, é o mago, é o sacerdote. Então, eu gosto do xamanismo porque ele remete ao simples. Tá? A gente estuda, tem as teorias, mas a prática é muito simples. É a gente entender que a gente está alinhado com a natureza. Tudo gira em torno da água, terra, fogo, ar, a nossa roda medicinal interna. Uma conexão muito grande com os povos originários. Sim, a sabedoria vem toda dali, né? É uma carga ancestral muito grande o xamanismo, porque a gente vai se qualificando, a gente vai entrando num processo de cada vez mais conhecimentos, mas a gente não pode esquecer a essência dos nossos ancestrais. Então o xamanismo ele remete a gente voltar, ele traz 50 mil anos, né? Então a gente sai do complexo, vai para o simples. Esse foi o grande compromisso que eu tive, que me tirou até do direito, porque mexeu com o meu coração. Eu vi como a natureza abraça a gente, como as nossas emoções estão alinhadas com as nossas águas, o nosso espírito com o fogo, o nosso mental com o ar. Então eu fui começando a entender esse processo, vivenciando e sentindo, né, no decorrer da minha vida.
E o templo ele tomou uma estrutura, né, a partir de 2012, já faziam 10 anos, começou em 2002, mas 2012 tomou uma estrutura de um hospital que eu precisava estar lá me dedicando 14 horas por dia. E assim a minha vida, desde então, eu me dedico 12, 14 horas por dia. Já foram mais de 20 mil pessoas curadas, transformadas, recebendo bênçãos, algumas até como um milagre mesmo. Quando a gente começa a entender que há algo mais que está regendo tudo. E o meu trabalho, o grande diferencial dele é que eu não tenho técnica, eu tenho muito amor e compromisso. Então, quando eu me coloco como esse canal de amor, quando eu me entrego, aí acontecem as curas mais profundas, né? Eu sou só um instrumento, é um trabalho que é todo conduzido pela espiritualidade. Tem um mentor, Ramone, meu mentor, um pai de muitas existências, dentro de um templo que já existe há 10 mil anos. E mais uma vida, mais uma missão nessa existência com esse templo. E numa existência diferente, né? A gente encarnou vivenciando uma transição planetária, entendendo que ia passar por uma pandemia, né? Vocês em específico no Rio Grande do Sul, praticamente duas, né? As Duas enchentes. tragédias logo em seguida, né? 2 momentos muito difíceis, complicados. Então essa compreensão é importante a gente, como eu, como você, né, Marco, trabalhador da luz, entender que a gente está encarnado numa existência que tem um propósito maior. Por isso mesmo, né, como nós dois advogados e muitas outras pessoas que eu escuto, os relatos, a inquietude da nossa alma de achar muito pequeno só. Eu vim só para isso? Não, tem um servir muito maior, tem um propósito muito maior, né? Eu posso fazer mais. É essa a grande proposta, né, da gente nessa existência. E a gente agora entrou mesmo num momento de que a gente descongela, de que a gente é chamado, que é a nova era. Que é isso que me trouxe para essa temporada do Rio Grande do Sul, né? Teve um caminho para eu chegar até aqui, né? Eu não vim assim à toa, nem para... Não, eu vim em missão. Isso é que é bacana a gente compreender a grandiosidade da espiritualidade que movimenta, né? Vai movimentando essa teia de luz. Pega uma xamã do Nordeste, bem estruturada no Ceará, para estar aqui, atravessando o país dentro de um propósito. Esse propósito, eu vou voltar um pouquinho no tempo para a gente entender a grandiosidade desse momento que a gente está vivendo. Eu acho que isso é o que eu vim fazer, sabe, nessa existência. Eu fui preparada a vida toda para chegar aqui, em 2025, a nova era. Isso precisou haver processos de morte, renascimento. Catarses. Eu tive, literalmente, um processo de morte chamado EQM, né? Uma experiência quase morte. Eu vivenciei isso. E hoje eu estou aqui para relatar como isso foi um fator que me ajustou, que me descongelou e me mostrou onde eu estava e qual era o propósito. Em 2022, eu estava com uma viagem agendada para o Canadá, para a minha temporada.
O Templo Harmonizarte, ele tem 5 sedes. Tem uma em Fortaleza, Jericoacoara, para as nossas cerimônias coletivas, Canoa Quebrada, Portugal, Ilha do Pico, Açores, e no Canadá, em Vancouver. Então, eu estava me preparando para a minha temporada, iria viajar dia 24 de novembro, estava na minha sede de Jericoacoara, e ali, naquele dia 20, 4 dias antes, eu acordei de madrugada e com minha cabeça gritando, uma dor incrível e um zumbido. E eu acordo assustada, 4 horas da madrugada. Quando eu acordo, eu fiquei cega. Fiquei cega durante 1 hora. Eu disse, o que está acontecendo? E aquilo mexeu comigo, né? Eu estou morrendo, que eu tive um AVC fulminante, nível 5. Nossa. Um AVC hemorrágico, que eu só tinha, pela ciência, 2 opções. Ou eu morreria daquele AVC, ou eu ficaria em vida vegetativa. Assim, fui levada para o hospital em Fortaleza, da Unimed, fiz uma cirurgia e fiquei 14 dias dentro, né, de uma UTI, e ali eu tive uma experiência quase morte. Tive um EQM, e lá os mestres que cuidam da transição planetária se apresentaram para mim. E ali, cada dia, eles escreviam de tom vermelho nas paredes comandos, datas, lugares, processos que eu precisava vivenciar. Dentre eles estava o Rio Grande do Sul. Eu fui recebendo. Não entendia o que eu faria com tanta informação, mas eu entendia que eu tinha um destino, né? E ali ficou um conselho kármico de negociar a minha vida, né? Filha, você já fez a sua missão, mas você ensinou, você semeou, então vamos lhe dar uma vida extra para você semear essa luz, esses códigos, esse chamado. E assim me recuperei, e foi assim uma coisa incrível, não tive nenhuma sequela, saí já andando, né, assim, me botaram na cadeira de rodas, eu já saí em pé, saí andando, eu não tive sequela, mas com responsabilidade passei por todas as bolhas que eles chamam, né, 1 mês, 2 meses, fazendo os exames, tudo tranquilo. Pelo contrário, o que eu notava? A minha saúde tinha sido restaurada. Eu tinha um problema de visão, eu já enxergava tudo, meu paladar mudou, eu disse, nossa, alguma coisa aconteceu comigo mesmo, né? Assim passei, me recuperando todo ano de 2023. Em 2024 começou a missão. Agora você vai receber novos códigos, um novo DNA. Eu fui direcionada para o Monte Shasta, na Califórnia, cidade de Telos, onde os lemurianos ali trabalham, né? Eu também sou uma mestra e trabalho com as cirurgias com os lemurianos, né? Cirurgias de transfusão de sangue, câncer, inseminação artificial para quem precisa engravidar, muitas cirurgias assim incríveis com essa egrégora. Mas eu precisava estar dentro da sala de emergência deles, que lá eles tinham aparelhagem. E assim eu apenas segui a missão e fui. Sem entender o que ia acontecer, fui para o Monte Shasta e passei lá 2 semanas, foi uma coisa incrível. Eu tenho as experiências que eu vivi lá, né? Em determinado momento eu não sabia, estava nevando, como eu iria entrar ali, né? Eu não sabia, eu escutava relatos, a montanha, mas eu compreendia que
Eu precisava só confiar. Até que no último dia Uhum. que eu ia viajar, no outro dia, que eu estava dentro do carro, ali eu entrei num processo, o mestre Adama se apresenta e me leva. Então eu descrevo com maestria. Eles me levaram ao primeiro, chamado primeiro departamento deles, a primeira ala. São várias alas que tem, Telos. E a energia da gente é muito densa para a egrégora deles, adoece. Então, tem um preparo, por isso que eu fiquei alguns dias para a gente ajustar o aparelho para entrar naquela frequência. Ajustar o aparelho é o corpo O físico corpo para físico que o e corpo energético. espiritual, energético possa Isso. E foi incrível. acessar. Então, não é todo mundo que consegue, a gente não Uhum. consegue. Então, É muito porque difícil. a energia da gente é muito densa e eles são seres de muita luz, adoece eles, assim, é como se agredisse mesmo. Sim. Então, eu só consegui chegar até aquela primeira ala, que era a ala que eles mexem, né? Ali fui naquela ala e foi incrível. Fiquei durante 45 minutos fazendo uma transfusão de DNA, mexeram no meu DNA. Recebia como se fosse novo sangue e o meu DNA foi todo mudado, foi mexido. Foi uma experiência assim, gigantesca da minha vida, né, de renascimento. Ao terminar aquele momento, eu fui direcionada. Você recebeu esse novo DNA, agora você precisa ativar os novos códigos dessa nova pessoa. E assim eu fui levada, continuei minha peregrinação por 4 aldeias. Precisei receber de cada um códigos distintos. Todas as aldeias Cherokees ou Não, fui nos outras nações? Apaches, Aham. Lakotas, Navarros e finalizei no Arizona e Sedona, na aldeia Cherokee. E ali eu recebi uma nova iniciação com um novo propósito. Como se eu tivesse avançado um nível hierárquico deles Uhum. de concessão, de compromisso, né, com uma nova medicina que eu podia trazer. Voltei, dessa viagem fui para minha sede em Vancouver, no Canadá. Ali já comecei aquelas ativações, me sentindo diferente, eram pessoas certas que chegavam, eram propostas similares, distintas, né? Aí retorno ao Brasil. Quando eu retorno ao Brasil, se eu fui no começo de fevereiro de 2024, retornei em junho, 4 meses depois. Quando eu retorno ao Brasil, agora, filha, você precisa fazer o caminho do sagrado feminino e do sagrado masculino. Me levaram para o outro lado. Fiquei só 20 dias no Brasil e fui direcionada à França, fazer o caminho de Magdala, de Maria Madalena. E ali fiz uma peregrinação de Maria Madalena, vivenciei na França tudo que ela passou, eu senti, eu estava na frequência, eu me tornei Maria Madalena em alguns momentos, eu sentia tudo, todas as verdades, todos os códigos secretos, tudo me era trazido, porque tinha um propósito que vai acontecer, que é um livro que eu preciso escrever, né? Já está todo materializado, só ancorar, que é os segredos e códigos de Magdala. Uhum. Então, recebi aqueles códigos na França. Da França, eu precisei ir, quando eu abri minha 5ª sede, para a Ilha do Pico, nos Açores, em Portugal. O único local no mundo onde Maria Madalena é a padroeira, a egrégora toda dela. Ela não é mais a coadjuvante da história de Jesus Cristo. Ela tem a própria história. Eu fui para ali, né? E foi incrível. Passei 2 meses, abri minha sede e vivenciei todo o caminho e a ascensão de Maria Madalena.
dentro de um propósito que eu tenho também com o Sagrado Feminino. Eu sou líder do Sagrado Feminino já há 23 anos. Eu tenho um grupo chamado Clã das Lobas, de empoderamento, de fortalecimento do universo feminino. Ali nos Açores, na Ilha do Pico, eu entendi o que era a nova era, onde eu celebrei, já são 5.000 cerimônias celebradas por mim nesses 23 anos, onde eu celebrei a primeira cerimônia Cherokee dentro de uma igreja. E isso é muito importante para enfatizar que nós, homens, separamos por religiões. Do lado de lá, os espíritos, as entidades, eles não separam. Para eles não existe você é espírita, você é umbandista, você é xamânico. Não. São todas as egrégoras unidas, cada uma com a sua peculiaridade, mas trabalhando em conjunto. Isso é lindo de se ver. Eu vi materializado. Sim. Eu não achava que eu ia ver ainda nessa existência, né? Não ter religião, ter só um caminho, o amor. O caminho do amor. O amor, né? Todo mundo entregue, sabe? Foi tão bonito de se ver. Saindo dali, eu precisei ativar aquela frequência do feminino. E foram 44 pontos em Portugal que precisaram. Então, fui para 44 templos, igrejas, cidades em Portugal. Quando finalizei as 44 ativações, agora vá receber a frequência do sagrado masculino. Fui para a Espanha fazer a peregrinação de Santiago de Compostela, recebendo também os comandos, os códigos, tudo que precisava eu entender. É se conectar com aquela vibração, com aquela egrégora. Eu estava me alimentando para ter... Tinha algum propósito, ok, né? Aí volto. 2025, passei o ano inteiro lá, 2024. Quando eu cheguei em Nova Era, o que eu vou fazer com tudo isso que me foi dado, eu precisei? E eu sou muito, tanto responsável como eu tenho muita servidão, compromisso com o alto. Então eu espero, eu sou disciplinada. Eu disse, eu vou esperar o chamado, né? E assim se deu o chamado da nova era. Chegou a nova era e agora você precisa semear esses códigos. Você precisa não só mais ser a curandeira, a xamã, mas você precisa distribuir essa semente. E aí me foi mostrado. Você vai começar a temporada pelo Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o ponto energético mais elevado do nosso Brasil. O Brasil, ele estava sofrendo uma enxurrada muito grande das sombras, das trevas, uma energia densa. E o ponto de luz, o mais atacado, onde tem mais luz, Rio Grande do Sul. E vieram as enchentes que tem a ver com o processo mesmo, né, da transição planetária. Começa por ali. Ali é o destino. E assim tudo se materializou muito rápido, né? Vieram as pessoas certas, vieram logo depois que eu recebi que teria que vir, veio o convite de um grupo de médicos, né? Que eu tinha um momento rápido que eu vi no ano passado, no final do ano, e esses médicos chegaram na minha teia de vida, pessoas qualificadas, psiquiatra, com propósito mesmo, mas trabalhadores da luz, e chegou a hora. E assim me trouxeram para essa temporada, né? Aqui no Rio Grande do Sul, onde eu estou trazendo essa nova frequência,
onde eu estou sendo um instrumento do alto de auxílio, né? Que eu me prontifiquei, né? É a minha missão. É isso, é semear, é jogar essa semente. E essa semente Ajudar as pessoas a despertar para o seu próprio e propósito. multiplicar, né? Esse é o grande propósito, a gente ser um instrumento de transformação, de multiplicação da luz, do bem. Muita gente tem uma missão de vida, mas está longe dela, né? Muita gente se perde com Essa nesse pandemia, sabe, Marco, e vamos junto da pandemia colocar também as enchentes, né? Foi um processo de despertar da gente, né? Muitos se humanizaram, sabe? Muitos foram tocados, porque descongelados, porque a gente firmou um contrato, né? Para encarnar, a gente sabia que ia passar. A gente, olha, eu aceito encarnar numa existência, eu sei que vai ser difícil, vai ter uma pandemia, vai ter enchentes, mas eu aceito auxiliar a transformação, a transição planetária. Nós estamos aqui para aprender, evoluir, crescer e todos juntos a fazer com que a nossa coletividade evolua também. Isso. Precisamos fazer, faz parte de cada um de nós ajudar para que todos possam evoluir, que se dê a transição, né? E esse movimento que estamos fazendo é um movimento que a gente sabe que a gente mesmo não vai vivenciar. Sim. Mas a gente está preparando para os nossos netos, são 2 gerações para frente, né? A gente está criando, construindo uma semente de luz, um mundo melhor. A gente não pode desacreditar nisso, né? Embora a realidade do que a gente vivenciou levou a gente para um lugar de muito medo, de muito descrédito, né? Mas a gente precisa entender que tem um propósito, né? Que teve um propósito. Eu vou falar um pouco, que eu acho que tudo faz parte desta construção da nova era, do que é na ótica do xamanismo a transição planetária, tá? Acho que é importante, a gente escuta, né, por âmbitos distintos, falar transição planetária, o que é a transição planetária? Que dentro da simplicidade e clareza do xamanismo, é isso que até me comove, como o xamanismo é lindo da gente ver como tudo é claro. A transição é o deslocamento da roda medicinal. Tudo gira em torno da roda medicinal. A cada 2, 3 encarnações, a gente remete isso a 200, 300 anos, há a transição planetária. O eixo gira. E gira a porta de entrada dos aprendizados. Por exemplo, um tempo atrás o aprendizado era pela porta oeste. Então, todas as pessoas que encarnaram naquela época, o aprendizado era pelo mental. Então, era a aparição do intelecto. A caminhada evolutiva era todo pelo mental, né? Revolução industrial, aparição de energia elétrica, avião, então tudo aquilo era ali. O crescimento global era por ali. Girou a roda, sempre sentido horário, veio para o norte. O norte é o corpo espiritual. Então todas as pessoas que nasceram, era a evidência da igreja, dos templos, das religiões, o aprendizado coletivo era por aquela porta. Girou novamente e veio para o leste, onde a gente nasceu. O leste é o T, é o corpo físico. Então a gente nascia, era assim, o que você vai ser quando crescer? A gente precisava ter uma profissão, ter um casamento, ter filhos, ter emprego, ter um carro, ter dinheiro.
Era isso aqui. Só que a gente encarnou na transição, a gente pegou os dois. Pandemia desconstruiu tudo, a gente entendeu que não adiantava ter dinheiro, não adiantava a gente ter conhecimento, que o vírus era para todos. Foi desconstruído isso aqui. E aí girou o eixo. Nova era. Entrou aqui, Sul, corpo emocional, águas, Rio Grande do Sul, enchentes. Sim. A gente entrou aqui, nas águas. É isso aqui. Então, o aprendizado da porta que a gente está agora é corpo emocional. É onde a gente está sendo mexido, trabalhado, chamado. É isso aqui. É a gente se humanizar, é a gente entender o que a gente veio fazer aqui, qual é o propósito da gente nessa existência. E quando a gente chega do lado de lá, vamos usar esse termo, a pergunta que se faz não é assim, Marco, o que você fez? O que você foi? Eu fui isso, fui advogado, fui apresentador do Papo de Terapeuta, fui um trabalhador da luz. Não é. Sabe qual é, Marco? É assim. Marco, o que você fez para ser feliz? Porque a nossa missão aqui, Deus colocou a gente aqui como um Pai de infinita luz, bondade, misericórdia para sermos felizes. E o chamado é esse. A inquietude da nossa alma é essa. O que a gente está fazendo pela nossa felicidade? Porque quando a gente está feliz, a gente está elevando a frequência do coletivo. São pontos de luz felizes. A gente eleva. E é isso que entrou agora, corpo emocional, sabe? E a gente começar a olhar para a gente, a entender o cuidado que a gente tem que ter com a gente, o que a gente está fazendo para ser feliz, o que a gente está fazendo para ser uma pessoa melhor, para ter orgulho quando vai dormir no final do dia, do ser de luz que a gente é, da pessoa ética, justa, bondosa, amorosa que a gente é. Esse é o chamado da nova era. Sim, não é o quanto acumulou de bens materiais, não é aquilo que ter títulos, ser uma pessoa famosa, não é nível social, é realmente algo emocional, algo cultural. É estudar, é aprender, é evoluir. E eu ainda digo mais, tá, Marco? Ser uma pessoa da luz não é mais escolha. É assim, você é da luz ou das... Não, isso é pressuposto básico. Ser da luz não é inquestionável. A gente tem que ser uma pessoa justa, leal, Sim. ética, né? Ter retidão. Isso é o mínimo. Isso aqui é o básico para a gente sobreviver. Sim. A gente vai entender isso. Não, isso é da luz. Agora não é mais só escolher ser da luz, não. Além da gente entender que a gente é luz, a gente tem a obrigação de semear, de propagar a luz, de ser um instrumento de luz, quer seja numa escuta, quer seja numa palavra amorosa. A gente precisa, porque na inércia, quem está agindo, eu não faço nada. Pois é, na inércia é um instrumento da sombra. A sombra age na inércia. A luz, ela precisa de movimento, ela precisa de ação. Como que a gente está vivenciando aqui hoje, né? Nessa tarde maravilhosa, nesse lugar de tanta luz do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, nesse papo de terapeuta. Isso é a materialização do movimento. Você não só, você precisa, é isso. E a gente usar um instrumento desse que chega até você, que está aí, né, nos escutando, nos vendo, e a gente poder falar de amor, a gente poder falar
de luz divina, a gente poder falar do bem, né? De quanto é bacana. E a gente foi muito acuado de poder falar sobre isso. E hoje a gente tem a obrigação de dizer, gente, vamos despertar. Olha aí, o tempo urge, a gente não tem mais segunda chance, não. A gente teve, estamos vivos, passamos pela pandemia, passamos pelas enchentes, despertar. Vamos propagar a luz, vamos aumentar essa semente de luz, vamos semear juntos. Eu sempre termino, né, os meus vídeos, as minhas falas, as minhas cerimônias, as minhas rodas individuais que eu estou construindo com essa frase, vamos semear juntos. A gente precisa ser esse semeador de luz, Vamos né? honrar a nossa vida, vamos honrar essa existência, vamos honrar esse aparelho, vamos honrar o corpo que nós vivemos. Não vamos nos destruir, senão nós vamos perder qualidade de vida, nós vamos sofrer muito. E nós viemos aqui para ser felizes, nós viemos aqui para amar, para ser amados. Nós não viemos aqui para sofrer. Nós viemos para aprender e evoluir pelo amor, através do amor. E isso é muito importante que as pessoas saibam, né? Que lindo que existem pessoas como você, Marco, despertas. E é bacana, né? Que a gente vê como a espiritualidade age, vai juntando as pessoas. Porque a gente olhar que tem tanta gente boa, tanta gente de luz, tanta gente que soma, tanta gente que multiplica ao nosso redor, faz a gente ter fortalecimento da nossa fé, da nossa esperança. As pessoas né? precisam aprender a prestar atenção de quem está no lado. As pessoas que estão ao nosso lado estão ali em busca do quê? Em busca de algo em conjunto? Estão em busca de algo que nós podemos oferecer? Elas querem só nos sugar, se aproveitar? É isso que, às vezes, a gente não aprende a tempo de perceber, não é verdade? Mas, Surama, eu gostaria que você falasse um pouco de como as pessoas podem encontrar o seu real propósito de vida. Tá. Eu sou esse instrumento, tá? Eu como xamã, minha missão é ajudar as pessoas a alinhar a sua roda medicinal e ajustar essa missão, esse propósito de vida, né? Um dos grandes mecanismos é o processo da gente de autoconhecimento mesmo, né? Da gente entender que está tudo dentro. É a gente começar a se escutar, a sair do mental e vir para cá. Porque o diálogo, né, pelo coração, ele é muito claro e cristalino. Ele vem como uma brisa suave do fim de tarde, trazendo paz, harmonia, leveza. Eu digo, sabe, que o nosso maior e mais confiável, fiel companheiro que temos, o melhor mestre instrutor é o nosso coração. Só que a gente esquece dele, de escutá-lo, de parar, de ter um momento, finalizar o dia, faz nossas preces, escuta teu coração. Como está teu coração? Está sereno, está em paz, um dever cumprido, está inquieto, né? É um grande processo da gente. Está feliz com a sua vida? Algo te incomoda? Isso. E eu estou nessa missão aqui no Rio Grande do Sul, tá? Estarei aqui até o dia 7 de setembro, né? Trazendo esses comandos. São 3 cerimônias coletivas com propósito, né? A gente
já fez a primeira, né? E foi um prazer ter a sua participação e da sua adorável Foi lindo. esposa, Márcia, foi lindo. Que foi o rito de passagem da nova era. Teremos dia 23, né? Agora o Co-criando o amor sagrado, onde a gente vai trabalhar sagrado masculino, feminino, liberar todos os relacionamentos abusivos, tóxicos, que a gente todos temos desde o nascimento, sem perceber, porque a gente vinha numa... Que, aliás, nós estamos gravando hoje, dia 22, mas o dia que esse programa vai pro ar é dia 23. Dá tempo de você participar. Preste atenção. É dia 23. É hoje à noite. Dá tempo, Dá viu, tempo. gente? E se não der, ainda a gente vai ter a última chamada, que é o dia 30, que é o despertar do guerreiro. Então, a gente vai ter um ritual Cherokee, com pintura, com empoderamento, a gente entendendo quem é o guerreiro da nova era, os códigos de amor, sabe? A falange de luz que a gente vai trabalhar. E fora essas 3 ativações que são coletivas, a gente tem as rodas medicinais individuais, que a gente constrói, né? A roda Cherokee, daquela pessoa com comandos, com diretriz, com propósito e muita cura, tá? Na hora que a gente abre uma roda medicinal, é impressionante como a gente é mexido, é curado, corpo físico, mental, espiritual e emocional. É fantástico o processos de cura e transformação do xamanismo, porque a gente trabalha com os 3 Es, que eu digo. A gente trabalha com o corpo energético, a gente trabalha com o corpo emocional e a gente trabalha com o corpo espiritual. Então, são portas de acesso diferentes das terapias tradicionais. Caminham juntas, honro, lógico, a outra só que é a porta do mental. E aqui a gente faz outro processo. E nesse processo é transformador, é incrível, a gente sai realmente modificado, sabe? Porque esse é o objetivo, a gente não tem mais tempo a perder, a gente quer... É isso, é acordar, despertar as pessoas e potencializar a sua luz. Imagina quando a gente potencializa a nossa luz, como a nossa frequência eleva, né? E como a gente eleva a frequência do coletivo. É uma mudança de percepção da vida, do mundo, do nosso entorno. É uma mudança de vida mesmo. É algo que vai para muito melhor. É lindo da gente ver tantas pessoas buscando, né? Hoje as terapias, né? Holísticas, sim. porque hoje é um nível de compreensão, de despertar enorme. Eu tenho uma característica assim muito peculiar, sabe, assim, da minha jornada, né, nesses 23 anos. Sempre em torno de 60%, 70%, algumas épocas até 80% dos meus pacientes são médicos. Como as pessoas têm um nível de despertar, de entender o que acontece, tá? A roda medicinal, ela é toda coletiva, é uma unidade. Então, os nossos 4 corpos, eles se comunicam. E eles se comunicam em cadeia dominó. Como a porta de entrada é aqui, corpo emocional, que é a grande doença, né? Assim, a grande porta da humanidade hoje é essa porta. Então, quando a gente adoece aqui, corpo emocional, cadeia dominó, a gente afeta o segundo corpo, que é o mental. Então, a gente começa a ter pensamentos negativos, densos, fica oscilando. Cadeia dominó vai para o nosso corpo espiritual. Então, a nossa fé, que era lá em cima, começa a oscilar. Aí, quando chega no último corpo, a gente já está doente. É o corpo físico. Então, hoje, a compreensão
dessas terapias, né, holísticas, vibracionais, é a gente cuidar dessa portinha de entrada, né, que é o corpo energético, o corpo emocional, para a gente não adoecer a nossa roda medicinal. E é muito bacana a gente ver o quão é transformador, Sim, sabe? sim. A Tanto que gente... hoje em dia, algumas pessoas não sabem, mas aqui no Brasil, no próprio SUS, as pessoas encontram terapias florais, reiki, Reiki, cromoterapia, isso. arte-terapia, musicoterapia. São, agora não me lembro o número exato, mas são mais de 30 terapias integrativas que o SUS fornece. Existem vários hospitais particulares que também oferecem essas terapias, esses trabalhos. De tal a importância e a eficácia. Isso é uma realidade, É. mesmo que a gente... Porque a espiritualidade hoje está trabalhando quinto elemento, água, terra, fogo, ar e o éter, que é a arte, que é as vibrações, as frequências, a música, né? Não é à toa que o meu templo é harmonizar-te, que é a cura pela arte. Então, desde o momento que a gente entra assim nas minhas vivências, tá? A gente é envolvido pela arte. Então, sempre eu coloco música, o tambor, que é uma terapia vibracional gigante, né? O tambor conecta, expande. Porque quanto mais a gente eleva ali a frequência por esta porta da arte, mais profundas são as curas. A gente consegue acessar as nossas sombras, dores, doenças com leveza, com alegria. Essa é a grande transformação, né, que o xamanismo traz. Ele trata a dor pela porta da alegria, sabe? Da harmonia. Então a gente vai fazendo isso, elevando, elevando. Vai elevar a vibração, melhorar A as arte frequências incrível, emocionais. tá? Incrível. É lindo. Inclusive, falando de arte, vai ficar até um convite que a gente vai ter esse momento com a arte. No dia 28 de agosto, a gente vai ter uma roda de encantos. É um momento só de elevar a frequência planetária pela música, sabe? Trazendo a medicina do Thales e o tambor. Então, a gente vai ter um momento festivo de alegria para a gente ver o quão a gente consegue processos de cura por essa porta, né? Isso é lindo, maravilhoso. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa. Foi um prazer tê-la aqui, mas dá tempo de dar um recadinho de 30 segundos. Tá Por bom, favor. gente. Eu agradeço demais a você que está aqui com a gente. E emano daqui todo meu amor, toda a alegria de estar aqui nessa egrégora que me acolheu, que me abraçou com tanta verdade, com tanto propósito, que é Porto Alegre. Receba aqui a minha luz divina, o meu amor e devoção à minha missão. Eu te convido, vamos semear juntos. Arro! Gratidão. Para você que está nos assistindo, até o próximo Papo de Terapeuta, mas ainda dá tempo. Vai aparecer um número de telefone aqui, você pode entrar em contato através pelo WhatsApp e se inscrever no grupo do Papo de Terapeuta. Ali você vai receber informações, dicas muito importantes. E se você não conseguiu pegar o contato da Xamã Surama, para participar dessas cerimônias, através do meu grupo, você pode nos contactar. Até breve.